O Brasil será hexacampeão mundial de futebol, gente. Sim, isso é um fato, desde que o Neymar assista esse vídeo aqui. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Aí você pode falar, Lucas, você tá louco? Como assim? O que que vai acontecer? O que que você vai passar nesse vídeo aqui que pode mudar muita coisa? Bom, só assistindo o vídeo. Para quem não me conhece, na verdade eu ia gravar um vídeo sobre um outro tema, eu estou falando sobre neurociência, sobre subconsciente, mas assim, eu não tomo flúor já há algum tempo, então a minha glândula pineal ela é um pouquinho mais desenvolvida do que a da maioria das pessoas. E para quem me conhece, depois que eu fui para a escola do profético sobrenatural, eu tenho acessos que antes eu não tinha. Eu tenho contato com Jesus, tenho contato com o Espírito Santo. E às vezes é como se viesse um download para mim, assim, do que eu tenho que falar. E eu estava tomando banho agora há pouco, e eu até assisti um documentário sobre El Salvador, do Brasil Paralelo lá, enfim, do como que eles reverteram o crime lá. Ou seja, eu não estava com nada pensando em futebol, nada. Mas me veio um sopro. Eu não sei. Pode ser o meu subconsciente, pode ser uma coisa que estava guardada e eu cismei de falar disso. Mas enfim, eu só sei de uma coisa: se tiver 1% de chance de ser o Espírito Santo, eu vou falar. Dane-se. Não sou conhecido mesmo, pode ser que ninguém nunca veja esse vídeo. Mas, se vocês compartilharem, se alguém, sei lá, alguma pessoa aqui compartilhar com alguém, e isso chegar no Neymar, eu acredito que possa fazer muita diferença mesmo. Tô com o cabelo molhado ainda, mas olha só, gente, eu vou falar aqui sobre neurociência, sobre futebol, obviamente. Não é uma regra do canal, vou falar muito palavrão e gíria hoje, porque eu preciso usar a linguagem do boleiro nesse vídeo. E vou criar uma história fictícia para fazer Inception, que é como se fosse o download. Vou falar, obviamente, sobre a Bíblia e sobre o filme Matrix, e principalmente sobre a ligação entre essas duas coisas e o Pelé. Primeira coisa é a seguinte: o apóstolo Paulo, ele falava da renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Então, basicamente, quando você se torna uma nova criatura em Cristo, você se torna co-herdeiro em Cristo de todas as bênçãos celestiais lá de Efésios 1:3. Então a gente é co-herdeiro em Cristo Jesus. Se você realmente aceitou Jesus, se você entende o que é Jesus, o tamanho que é Jesus na vida de uma pessoa, você se torna co-herdeiro. Então você se torna co-criador da sua realidade. Então, aí já vamos entrar metafísica e física quântica. O que acontece aqui? Vamos falar um pouquinho disso. Deus criou o mundo através de Jesus. Nos profetas, eu estou estudando hebraico, estou aprendendo agora. Dependendo da tradução, fala que Deus criou o mundo através das suas mãos ou do seu braço forte. Isso é Jesus. E lá no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, fala que todas as coisas foram feitas em Cristo, por Cristo. Então, ele fez todas as coisas. O Pai, Yahweh, o Criador dos céus e da terra, ele que cria tudo, ele que pensou em tudo. Mas foi através de Jesus que elas foram feitas. E se existe um Cristo vivendo em você, você pode criar a sua realidade. Só que hoje eu vou trazer esse tema para o futebol, de uma forma bem inusitada. Vamos falar um pouquinho do filme Matrix agora, que o filme Matrix fala sobre isso. Tem uma hora no filme Matrix que o Neo ele recebe um plug, um chip, e aí começa a descer downloads para ele. Eu sei jiu-jitsu, ele fala. Tá animado que você sabe jiu-jitsu? Tá. Depois ele, eu sei Kung Fu. Tá, então vamos testar. E ele vai lutar com o Morpheus e ele sabe Kung Fu. O que que ele estava fazendo ali? Qual que era a metáfora dali? Que a gente dá muito valor pro nosso celular. O nosso cérebro ele consegue fazer downloads muito mais poderosos que o nosso celular. Só que ninguém quer que você saiba disso, obviamente. O ponto aqui é o seguinte: Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, ele foi o maior de todos os tempos. Por vários motivos. Mas ele sabia fazer isso. Ele sabia fazer um download. E como que ele fazia isso? Literalmente, literalmente. O jogador de futebol daquela época, eu acho o Messi, só para fazer um adendo aqui, o jogador mais habilidoso de todos os tempos. Ele é mais habilidoso que o Pelé. Só que o Pelé nos anos 50, ele já tinha um shape dos anos 80. Enquanto os jogadores europeus eles tinham uma perna grossa e o corpo parecia o do seu Madruga da cintura para cima, o Pelé alguns poucos jogadores tinham isso. O Pelé, o Garrincha e o Jairzinho eram jogadores que eles tinham corpo de lutador de MMA naquela época. Só esses três jogadores. E qual que é o lance aqui? É que o Pelé ele tinha uma visão superior
Não sei se é instintiva, não sei se o que ele estudava, se ele decifrou a Bíblia, mas ele tinha passos muito à frente. O Messi é um dom, ele só tem um dom. Deus apontou para o Messi e falou: você é o cara. O resto, o clube dele fez ele ganhar massa muscular. O Pelé foi muita coisa sozinho. Ele com o Dondinho, ele treinava com o pai dele, treinava nos lugares, desde Três Corações, ele já treinava o físico de uma forma diferente, ele treinava a mente de uma forma diferente, estrategista. O Pelé era um cara muito acima da média em todas as áreas. Se ele fosse um empresário, ele ia ser nível Silvio Santos, entendeu? Esse é o ponto. Mas ele gostava da bola e a bola amava ele. O que que o Pelé fazia antes de qualquer jogo, gente? Eu vou dar um exemplo idiota meu aqui, mas eu acho que é para qualquer pessoa que joga futebol entender. Eu joguei um pouquinho de futebol quando eu era, sei lá, 17 até 25 anos. Cheguei a jogar um pouquinho de futebol de campo, na areia. Eu jogava de costas para a área e eu, embora seja ambidestro, como que eu sempre matei a bola? Não vou pegar aqui com o meu pé descalço, acho que nem chega aqui, não tenho essa elasticidade mais. Mas eu matava a bola de chapa. Então a bola vinha para mim do alto, eu matava de chapa com o pé direito. Ou de peito de pé, dependendo do caimento da bola. Ou seja, lógico, eu não tenho nenhum talento para ser profissional, mas eu era muito esforçado, batia bem falta, mas o ponto é o seguinte: quem já jogou bola sabe, você vai parar a bola, você vai parar com a chapa, você vai parar com o peito, com alguns ângulos. Eu tinha um único jeito de parar a bola. Então eu estava de costas para os zagueiros, eu virava, eu só tinha um jeito. O Pelé tinha mais de 60 jeitos de matar uma bola, com todas as partes do corpo. E o que que o Pelé fazia? Ele deitava numa maca, literalmente. Tava os caras fumando cigarro, outros que mexiam com matriz africana estavam fazendo o que tinham que fazer lá, as pessoas cristãs estavam fazendo o que tinham que fazer, estavam lá lendo a Bíblia. Ele, literalmente, ele pediu um canto no vestiário. Pelé, desde moleque, pediu um canto no vestiário, todo mundo já sabia que ele era diferente. E ele ficava deitado. E aí ele ficava imaginando. Imagina que aqui está o Pelé. Se a bola vem daqui, eu vou fazer com a mão só para vocês entenderem, tá? Se a bola vem daqui muito forte, ele tinha que abaixar um pouco para encaixar. E se viesse um cara da direita, ele já ia cortar com a esquerda e o cara ia passar reto. A bola tá caindo, ele já faz um corte para dentro e o cara passa reto. Se tivesse dois, ele já ia fazer assim, assim. Ele criava na mente, sabe o jogo Flight Simulator de avião? Ele fazia uma simulação da mente dele de 10 formas diferentes de sair para onde ele estava. É por isso que ele criou aquilo que depois o Zidane imitou, de ir para um lado, ir para o outro, depois chutar. Ele criou tudo isso porque ele ficava um molecão de 16, 17 anos numa maca, ele ficava meio que alucinando. Então, naquela época, a gente não tinha tanto flúor, a pineal dele estava aberta, ele tinha um acesso, ele tinha coisas que hoje os jogadores não têm, tá? Ele tinha uma visão que os jogadores não têm, e ele criava todas as realidades possíveis antes do jogo. Aí todo mundo falava, nossa, mas o Pelé ele tá 1, 2 segundos à frente. Não, ele tá várias dimensões à frente. Sabe aqueles jogos de RPG que você escolhe se você for pra ponte ou se você for pela estrada? E aí tem um livro de RPG bem legal, assim, antigo, que você ia pela ponte e você morria, e você tinha que começar a ler o livro todo de novo. O Pelé, ele sabia todos os caminhos, tá? E o Pelé, ele era muito forte, mas apanhou muito. Tipo, batiam nele, naquela época não tinha câmera, de dar o bico, de deixar a trava. Se o Pelé tivesse uma marcação mais fraca, como a gente tem hoje, protegido pelo VAR, pelas câmeras, nossa senhora, tem gente que fala que o Pelé não jogaria hoje. Gente, com a proteção. Naquela época, ah, os caras enfiavam, davam dedada nos atacantes nas áreas sexuais ali, puxavam o saco assim com a mão forte. Era uma loucura o futebol naquela época. Os argentinos, então, você não tem ideia, cotovelada é o de menos, arrancar a orelha, morder. Então, assim, o Pelé jogou numa época que, embora a marcação, e isso eu sou sincero, era ridícula, tinha muito mais espaço para jogar na Copa de 70, isso nem se compara, mas eu estou falando do ponto de vista de resistência física, o atacante, o meio atacante apanhava muito mais, tipo de uma forma muito mais descontrolada. Aconteciam coisas no campo que são inacreditáveis. E de falar também, nossa, imagina se os caras Nutella de hoje jogassem naquela época. Mas ele ainda assim, ele conseguia superar tudo e todos. Por quê? É um fenômeno que se chama neuroplasticidade. O nosso cérebro, a gente tem caminhos neurais que a gente já está aqui, que são os neurônios, mas se você aprende, se você, por exemplo, está num ambiente e muda de ambiente, você faz a neuroplasticidade. É como se você tivesse dentro de um jogo de videogame, dentro de uma simulação. A sua mente vai para um outro lugar e o cérebro ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginário.
Então você fica viajando, mas não é viajar qualquer besteira, que nem as pessoas falam. Todo mundo fica viajando o tempo inteiro hoje em dia. As pessoas ficam mais viajando do que na realidade. Só que o Pelé ficava viajando para um jogo que ia começar e que ele precisava ganhar. E aquelas coisas iam acontecer. Então ele criava na mente dele 16 realidades para matar a bola, 16 realidades de contra-ataque, 20 realidades dele estar na linha de fundo, o que, que ele faria, se ele chutaria no cara para pegar o escanteio, se ele fingia que ia chutar e ia rolar. Ele criava, por exemplo, não, ele tá no bico da área, tem dois zagueiros na frente dele. O que, que ele faz? Corta e bate com a esquerda, corta com a direita e bate com a direita ou não? Espera um pouco e rola. E o Carlos Alberto Torres vai dar uma porrada, entendeu? Ele tinha tudo isso na cabeça dele antes. Então era uma covardia. É como se fosse o cara que escreveu as regras do xadrez jogando xadrez. Ele escrevia essas regras na mente dele antes. Isso é brilhante, gente. Eu conseguiria, como um mentor de um jogador, ensinar um jogador a fazer isso. Mas ele tinha que mudar os hábitos alimentares, várias coisas. Mas enfim, o ponto aqui é o seguinte: Copa do Mundo, Neymar. O Neymar, eu não vou, senão o vídeo vai ficar muito longo para eu falar a vida pessoal do Neymar. Não me interessa a vida pessoal do Neymar. Nos últimos 20 anos, o Neymar foi entre segundo e terceiro melhor jogador que nós tivemos. O Messi é o melhor incomparável. Deus olhou. É que nem o Romário. Romário falou, Deus olhou e falou, é você. Neymar é a mesma coisa. O Messi é a mesma coisa. Deus olhou e falou. Só que o Messi, ele também teve uma carreira, ele é o cara mais tímido, a carreira dele foi mais bem estruturada, muito mais bem estruturada, e o clima cultural na Argentina também, porque ele cresceu na Argentina muito pouco e depois foi já para a Espanha. Ele tinha uma cultura tática diferente. Mas assim, o Messi é mais habilidoso, um pouco mais habilidoso que o Neymar, e o Messi é o melhor de todos os tempos, tá? Então, assim, quem que eu vejo que é mais habilidoso que o Neymar? Messi e Ronaldinho Gaúcho, dos últimos 20 anos. De drible, só. E a gente está falando do melhor, do GOAT, né? Lionel Messi, para essa geração, e do Ronaldinho Gaúcho. O Cristiano Ronaldo é totalmente diferente. O Cristiano Ronaldo tem bem menos habilidade que o Messi e que o Neymar, bem menos. Só que o Cristiano Ronaldo ele tem um biotipo diferente. Ele é mais forte, ele é mais alto, ele tem uma explosão muscular num sentido tático diferente, e ele é um cara muito mais determinado do que os outros, muito mais determinado. De ficar treinando sem faltas num dia até lesionar, de ficar. Então, o Cristiano Ronaldo é um caso à parte, é força de vontade. E não é de outras pessoas, não é de ambiente, é o cara é diferenciado. Eu nem vou falar dele aqui. Mas o ponto é o seguinte: o Neymar é top 3 do mundo dos últimos 20, 30 anos, talvez. Entendeu? Então, assim, gente, lógico, eu tô falando na posição dele, né? Não vou comparar ele com o Romário, que pra mim, o Romário é o maior atacante de todos os tempos. Porque o Pelé eu tiro fora. Mas enfim. Mas vamos falar aqui de Neymar. Então, assim, o Neymar é um monstro jogando futebol. Ele fez coisas geniais, ele fez dribles geniais. Eu me lembro uma época que eu tinha perdido minha família, várias mortes, e estava morando, meu pai tinha morrido de uma forma muito trágica. Eu estava em Araraquara, em Américo Brasilense, uma cidadezinha pequenininha, perto de Araraquara, morando com meus avós, estava meio que de luto. E aí eu vi o Neymar, uma partida no Guarujá. Ele tava com uma camisa, acho que do Palmeiras ou parecida, eu sou palmeirense, por isso que eu lembro. Molequinho, jogando salão, que ele deitou em todo mundo. Literalmente ele parecia o Pelé. Eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? E eu me interessei, apesar de ser palmeirense, eu me interessei muito pelo futebol dele. Mas ali no Santos, acho que foi numa final ou semifinal de Libertadores, que o Ganso falou pro treinador, eu não vou sair, e pôs o pé em cima da bola, que eu falei, ih, esses moleques eles vão para um caminho, eles estão sendo conduzidos neurologicamente, tipo, modelo mental por um caminho que não é o caminho. Eu já senti ali, porque teve uma época que até o Ganso era mais promissor que o Neymar, mas os dois eles caíram num caminho que eu acho que não é o ideal, tá? Não é o ideal, mas isso não importa agora. Porque assim, ah, ele fez isso, fez aquilo, dane-se o que ele fez. O cara é foda. E, gente, excepcionalmente nesse vídeo eu vou falar bastante palavrão, vou falar gíria, porque eu preciso que seja entendido. Vai que, por um raio do céu, esse vídeo caia para alguém do staff e eles passem isso para ele. O que acontece é o seguinte: existe uma forma mental, que nem eu falei do Pelé, como se fosse um chip no computador, do Neymar render muito mais. Isso seria uma simulação. Imagine que o Neymar pai me contrata para fazer uma call com o Neymar, que nem eu faço com os meus mentorados. E muita gente que eu faço uma call de uma hora, duas, tem centenas de casos já. Eu faço com a pessoa, faça isso, 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 isso. A pessoa faz e tudo muda na vida da pessoa. Alguns precisavam de um resultado a curto prazo, outros a longo prazo, tá?
Então, tem um caso específico que eu não vou mencionar aqui por uma questão de sigilo, mas enfim, deixa eu não vou mencionar mesmo. Que é relacionado a esse mundo do esporte, mas enfim, mas eu não vou mencionar por uma questão de contrato, de sigilo. Mas o ponto é o seguinte: eu falei com a pessoa seguiu, resolveu, beleza? Só pra você entender a premissa. Só que eu não sou ninguém pro Neymar, não sabe nem que eu existo. E, sei lá, se esse vídeo chegar em alguém, esse cara é um louco, não sei o que lá, beleza. Eu entendo isso perfeitamente. Eu sou o famoso quem. Porém, como a gente está fazendo aqui uma simulação que isso aconteceria, para eu ter um argumento de autoridade para conversar com ele, eu vou ter que citar uma outra figura no exterior que não seja o mesmo. E aí eu não vou citar o Tony Robbins, etc. Eu vou criar uma figura fictícia e situações fictícias do esporte, entendeu? Embora eu tenha mestrado na USP, tenha várias formações e tudo mais, eu vou falar com ele, vou criar uma historinha, e a partir de eu falar valendo, vai ser eu falando com o Neymar, tá? E aí segue o vídeo assim. É isso que eu quero gravar, gente. O canal é meu, vocês podem achar loucura, eu não tô interessado. Beleza? Vamos lá. Então o Neymar pai, ele chama o Neymar e fala: Olha, Neymar, esse cara se chama Lucas Marcilli, ele é um hipnoterapeuta, ele quer falar um negócio contigo, você só precisa ouvir. Acabando de ouvir, se você considerar que isso é balela, beleza. Eu só peço que você ouça, mal não vai te fazer. Beleza? Beleza, patrão, tá combinado. Então tá bom. Fechou? Fechou. Então, vai abrir a call em 3 segundos. Quando eu chegar no 1, vai estar valendo. 3, 2, 1, valendo. Fala, Ney, tudo bom? Eu sei que o seu tempo é curto, mas eu quero te passar uma mensagem que eu entendo ser importante. Eu vou te explicar bem rápido, tá? Ela é muito ligada à neurociência, a várias coisas da mente humana. Você já assistiu o filme Matrix? Já? Bacana. Você lembra quando o Neo baixava no cérebro que ele sabia Kung Fu e Jiu-Jitsu? Isso é tirado de um fenômeno chamado neuroplasticidade no mundo real, que é você, através de várias simulações, você ficar bom em alguma coisa, entendeu? Então, por exemplo, você joga Counter-Strike, ou seja, jogou muito. Você treinou, então você treinou de sniper, você treinou com, sei lá, na minha época era o CS 1.6, sei lá, você treinou de perto com aquela metralhadora do Rambo, que eu acho que é a B51, você treinou com a B44, que é aquela que você mexe com o mouse e a mira. Então você foi treinando e foi ficando bom nas armas que você usa, não sei se você joga de CT ou de terror. Beleza. Só que você fez isso fisicamente. Só que existe uma possibilidade, se você tem um certo condicionamento mental, de você fazer essa simulação na sua mente e quando pegar para jogar, você já está arrebentando, entendeu? Como se fosse um simulador mental. Quem fazia isso no esporte era o Pelé. Edson Arantes do Nascimento, o rei, ele fazia isso. Ele deitava numa maca e ele ficava imaginando. Então, por exemplo, veio uma bola muito forte, ele já se imaginava baixando o tronco para matar a bola aqui, e aonde a bola ia cair. Se tivesse um defensor vindo para cá, ele já pensava, a bola vai cair mais ou menos aqui, eu vou pegar o pé esquerdo e vou cortar para dentro e o cara vai passar reto. Se tiver outro, eu vou cortar para fora e ele vai passar reto. Ou eu vou puxar a bola com o pé, pisar na bola e puxar para trás para esse cara para ganhar um espaço, entende? Ele fazia isso, tipo 16 saídas para aquela matada, 16 saídas para um contra-ataque na esquerda. Sei lá, 5 tipos de facão. Então, passou o falso ponta, por exemplo, o Tostão na Copa de 70. Ele era um falso centroavante, porque ele ficava de 9, mas ele trocava. Então, ele fazia esse movimento, o Pelé às vezes fazia esse movimento do facão e caía de frente pro gol. E aí, por isso tem até um chute que ele fez de peito, de pé, assim, que eles fizeram essa troca, ele veio da linha de fundo para cá e entrou por dentro assim, ó. Então, todas essas transições ele imaginava. Aí você fala, porra, mas eu também faço isso. Não. Ele imaginava como se estivesse acontecendo de verdade. Ele sentia os caras, vamos supor que fosse no campo do Palmeiras, ele sentia os caras xingando ele, a grama, aquele peso de bola, se era da Adidas, da Nike. Literalmente, ele conseguia levar a mente dele fisicamente para aquele lugar e fazer aquilo acontecer. E quando entrava no jogo, aquilo fazia toda a diferença do mundo. Toda a diferença do mundo porque ele estava 2, 3 segundos à frente dos outros, porque ele estava vivendo, ele já tinha vivido aquela realidade algum tempo antes. Não sei se você entendeu, mas é isso. Isso se chama neuroplasticidade. Há caminhos neurais do seu cérebro que vão gerar realidades diferentes e o seu corpo vai estar pronto. É como se tivesse um chip. Eu sei dar o drible da vaca na linha de fundo e rolar para trás. Então, tá ele aqui na linha de fundo, o cara vem afobado, ele joga a bola, bem rente à linha, como se o cara não esperasse ali, por fora, que é inesperado, né? Como ele fez muitas coisas inesperadas. Por fora, mas seco, assim, não muito longe.
O goleiro vem tentar pegar, quando o goleiro vem, ele dá uma roladinha para trás, tá sem goleiro, qualquer um toca, entendeu? Ele criava essa loucura toda. Isso aí, o Pelé foi o maior gênio de todos os tempos. E você é um cara que é um ícone do Santos. Então você também tem que aplicar isso. É isso que eu vim te falar. O que que eu quero te falar aqui, você não precisa concordar comigo, mas eu vou te explicar. Tem um especialista chamado Ray Fisher, que ele treinou grandes atletas olímpicos, o Michael Phelps, a Ronda Rousey do UFC quando ela lutou no judô, treinou o Faker do LoL, que ele dizia o seguinte: muitos desses grandes atletas eles chegaram num ápice, que a gente chama no futebol de presidente. O que que é o presidente? O Ronaldo Fenômeno, ele já foi um molequinho no Cruzeiro que falou muito, e no primeiro jogo, depois que ele falou isso, ele tomou soco na cara. Você pode ver essa entrevista com os aparelhos, ficou com a boca cheia de sangue, tomou 3, 4 socos na cara. Só que o cara era tão bom que um dia ele era chamado na seleção brasileira de presidente. O presidente é aquele cara que ele manda em tudo ali na seleção. No vestiário ele é o cara, porque ele é o cara que resolve, tá? O presidente, e você sabe disso que eu tô falando melhor que eu, o presidente é um fodão, é o cara top. Então o presidente é o presidente, tá? Guarda essa informação. Vou te dar um exemplo do Faker. O Faker era o presidente do LoL. Era o cara que mais ganhava todos os campeonatos e tudo, tudo mais. Chegou um momento que falaram que ele estava com ler nos dedos, que é uma lesão de esforço repetitivo. Mas na verdade não era isso. Ele atingiu um ápice tão grande que o jogo começou a ficar muito repetitivo e não fazer sentido para ele, no interior dele. Ele estava pensando em parar. Esse cara que eu te falei fez uma reunião com ele e ele mentalizou o seguinte: Faker, Faker, porra, você conhece o Faker, né? É o maior jogador do mundo de LoL, de League of Legends, que é o MOBA. Acho que você nem joga, não é tanto teu estilo, você gosta mais de coisa mais direta, tipo FIFA, Counter, mas você sabe que existe, sabe quem que é, sabe que o cara era o presidente daquele jogo, como você é o presidente do futebol. Por isso que eu vou chegar lá. Beleza, o que acontece? Esse cara ele fez o seguinte trabalho com o Faker. Faker, imagina que você acabou de baixar o jogo League of Legends, você nunca tinha jogado. E você ganhou um personagem, a Ahri, que é mid lane. O Faker é mid, óbvio, né? E mexe com vários jogadores. Vários personagens, mas a Ahri é um que ele joga muito bem. Imagina que é a primeira vez que você está jogando esse jogo e você combou o seu adversário e você matou ele. E você sentiu um tesão que você não sentia há anos, uma dopamina no seu cérebro. Imagina isso, ele, puta, eu matei o cara. Eu acho que eu sou bom nisso. Imagina que você continua jogando e você ganha 10 partidas seguidas e fala, cara, acho que ninguém ganha 10 partidas seguidas. Eu acho que eu realmente sou bom nisso. Imagina que você foi do latão pro ouro em um mês e outras pessoas levam um ano. E cada vez que você joga, você pegar essa sensação que foi a primeira vez. Esse tesão, esse driver mental. Puta merda, gostei. E aí o que aconteceu? Ele fez esse trabalho com o Faker e o Faker voltou nos campeonatos depois disso, fazendo jogadas espetaculares, muito superiores ao que ele fazia antes, de derrubar você que joga CS, como se você tivesse com uma vida, se alguém desse um peido, você morrer, e sozinho, todo o seu time já morreu, você matar todo mundo. Só pra você entender, todos os outros jogadores. Você tá com a arminha, você só tá com a arminha, você tá sem outra arma. O outro time tem 4 terrors e um armou uma bomba. Então tem 5 caras contra você, você com a arminha mata todo mundo. Proporcional, pra você entender, é isso que o Faker conseguia fazer. Ele conseguia fazer coisas inimagináveis, porque ele voltou a jogar com o driver mental desse tesão. Agora eu quero falar com você, não quero que essa mensagem fique longa, fique chata, você é um cara muito ocupado. Imagina que, na verdade, você foi convocado para a Copa pela primeira vez agora em 2026. Só que você não fez nenhum jogo. Nenhum jogo. Vai ser o seu primeiro jogo, vai ser na Copa. Se você entrar, tá? E aí, qual que é o tesão que você está pensando? Cara, que honra, eu fui convocado para a seleção brasileira pela primeira vez. O que que isso significa do ponto de vista técnico? Você é o presidente, você é o fodão, todo mundo sabe, ninguém precisa falar. Você é o presidente, você carrega com você uma aura, uma energia, que tipo, o moleque que acabou de chegar, não o Endrick, que o Endrick também tem uma bela de uma marra, mas assim, sei lá, o Ryan tá passando, passa você e fala, caralho, Neymar, mano, entendeu? Então assim, você tem isso. Só que você tem em cima disso a necessidade de acompanhar tudo que a imprensa fala de você e uma pressão gigantesca que você decida a Copa. Você tem uma certeza que você, dentro do seu coração, que você tem que ser o titular. Eu não estou falando que você fala da boca para fora.
Eu tô falando do seu coração. Você é melhor que todos os outros atacantes que estão lá e você sabe disso e no seu coração não tem como você não ser o titular. Esse é o coração do presidente. O que eu tô te pedindo aqui nessa conversa é que você tire isso do seu coração. Você é um molequinho. Você é um Ryan. Você é um Zezinho. Você foi convocado agora. Só que é um Zezinho, independente dos seus problemas físicos, que é melhor que todos os outros. É como se fosse um cara desconhecido com a habilidade de luta do Bruce Lee para entrar no campeonato de luta. Entendeu? Só que você vai com a bola baixa. Você não vai querendo ser titular. Você só vai querendo viver o momento. Sem pressão, sem nada. A pressão existe fora. Mas assim, se você mentalizar isso que eu tô te falando, do jeito que eu tô te falando, com respeito ao que eu tô te falando, isso pode ser conseguido sim. Porque o cérebro não distingue o que é real e imaginário. Eu não sou o presidente, eu não sou o melhor de todos os últimos 20 anos do Brasil, eu não sou nada. Eu acabei de entrar. Então você é o melhor, você sabe que de habilidade você é o melhor, mas você acabou de entrar. Então vamos entrar nessa simulação, como se fosse uma simulação. Primeiro jogo do Brasil. O Ancelotti chega e fala: Ney, você não vai jogar ainda. Não vai jogar na estreia, já decidi. Você vai falar assim, cara, eu já tô na seleção. Foda-se, não vou jogar. Beleza. Tá, o Brasil ganha de 1-0. Suando ali, tá, Marrocos. O segundo jogo do Brasil, acho que Costa Rica, salvo engano, é um time ridículo. O Ancelotti fala, Ney, você vai entrar como titular nesse jogo. Só que aí, o seguinte, você vai jogar 45 minutos. O Neymar, presidente, vai falar: ah, o quê? Não, esquece tudo isso. Caraca, eu vou ser titular pela primeira vez na minha vida, cara. Puta merda, yes! Caraca, eu vou ser titular pela primeira vez na minha vida. Não acredito que isso está acontecendo comigo. Então você entra, sem faixa de capitão, pelo amor de Deus, nada. Você entra leve. Também não vai bater pênalti, nada. Não, acho que bater pênalti é. Você bate, vai. Você também bate melhor que todos que estão lá. Com uma perna, você bate pênalti melhor que todo mundo que tá lá. Eu me lembro de um vídeo teu que você tava batendo escanteio sem ângulo de tudo quanto é lugar e a bola sempre fazia a curva e entrava. Então, pelo amor de Deus. Não, você bate o pênalti, mas o pensamento que você tem que ter é aquele o peixinho que acabou de chegar em qualquer clube, sabe? Que toma tapa de todo mundo, que toma. É isso. Então você vai entrar de titular, aqueles 45 minutos, mesmo sendo um time fraco, quando você pegar a bola, você já imagina dar o seu melhor passe. Se tiver cara a cara, mas tiver a probabilidade de um outro cara fazer o gol e haver qualquer tipo de risco, passa. Entendeu? Pensa que você tem que agradar o time, você tem que fazer o resultado. Beleza. Acabou esse jogo, o Brasil ganhou de 4-0. Você fez 2 gols. Deu 2 passes. Acabou o jogo, tá? Vamos nessa simulação, uma viagem aqui. Uma metanoia, uma mudança de direção. Terceiro jogo é contra a Escócia. Vai estar chovendo no dia, teve todo um estudo, campo fechado. O Ancelotti falou: você vai entrar no segundo tempo, tá? No último terço, nos últimos 15 minutos, que os caras vão estar cansados, tá? Você vai entrar no último terço do jogo. Beleza. De novo, é a tua primeira convocação, você é um Zé Ninguém. Você fala assim, beleza, professor. Então, quando o senhor quiser, eu tô pronto. Você vai se preparar e mentalizar. Você vai ficar com isso na cabeça. Os caras estão cansados. Tá. Começo do jogo duro ali, marcação, jogo horroroso. O Brasil não encaixa a marcação direito. A Escócia não sabe, acho que a Escócia, o País de Gales, não sabe criar também. Tem aquele jogo que ninguém anda. E aí o que acontece? Escanteio, gol dos caras. Tá, 1-0, vira assim, puta pressão. Segundo tempo começa, a gente empata o jogo duro. Os caras são ruins, mas o time também não tá encaixando. Deu 35 minutos, o Ancelotti fala: Ney, é você. Então, não tem aquela, eu tinha que ter entrado antes, eu tinha que ter entrado desde o começo. Não. Você não é o presidente. É só o teu sonho de jogar a Copa. Você vai sem o peso de ter que decidir. Se ganhou, ganhou, se perdeu, perdeu. Esquece o peso. O mundo real é diferente da nossa simulação, eu sei. Mas se a sua mente ficar aqui enquanto você estiver dentro do campo, fudeu, velho. Você acaba com o jogo. Você entra e faz 2 gols. 3-1. Acabou. Brasil classificado para as oitavas. Na verdade, é no 16 avos, né? São 9 jogos agora. Beleza. Para isso aqui não ficar chato, Ney, você fazendo isso em todos os jogos. O presidente, na verdade, que é o Ancelotti agora, ele vai te falar quando que você vai ter que entrar. O ponto é o seguinte: você não vai se sentir responsável por porra nenhuma. Você não vai cobrar ser titular, mesmo que você faça 3, 4 gols num jogo. Você não vai cobrar nada. Você vai ouvir o estudo dele e vai seguir. Quando você estiver dentro do campo, é um menino que vestiu a camisa pela primeira vez e que vai fazer o melhor. O que que acontece agora em termos cerebrais?
Neymar presidente. Peso psicológico gigantesco, vitimismo um pouco, não seu, consciente aqui do seu córtex, interior. Ah, eu fiz um puta esforço para poder chegar aqui, eu tenho que jogar, eu tenho que jogar, eu tenho que ser titular, não sei o que lá. Isso, todo esse peso, peso da imprensa, libera cortisol, que é um hormônio ruim, é um hormônio negativo, tá? Então, por mais que você estoure, seja campeão do mundo, vai ser um título que vai ter um monte de peso, a narrativa vai ser essa. Apesar das minhas cirurgias, apesar de tudo, ai, eu sofri muito e ganhei o título, sabe? A jornada do herói. Cara, isso aí é repetitivo, essa historinha já aconteceu com 100 pessoas. Não é melhor? Você tira esse drive de presidente, coloca o drive do molecote, tô chegando agora, sou foda, mas tô chegando agora. Quando você entra em campo, o que que vai rodar no teu cérebro em termos de química cerebral? Dopamina, serotonina, adrenalina, oxitocina. Oxitocina é o mesmo hormônio quando você transa e goza. É isso que vai rodar. Empolgação. Cara, eu tenho só 5 minutos. Você não vai nem se pressionar, porque não é você que precisa fazer. Mas eu tenho 5 minutos, eu vou fazer o meu melhor. Probabilisticamente, se você conseguisse entrar nesse flow que eu tô falando, na tua cabeça, blindado. E aí, saiu do jogo, foda-se o que a imprensa diz, não fala com ninguém, não dá entrevista, só pede isso, dá o mínimo possível de entrevista. Se der entrevista, seja um ator. Ah, foi legal, para daqui, para dali, é o time. Mas não se envolve emocionalmente com isso até o final da Copa, o máximo que você puder. Se você conseguir entrar nesse flow 100%, sinceramente eu acredito que a Copa é nossa, tá? Porque assim, o time é um time razoável, não é o time dos sonhos, mas os outros times também não são muito diferentes. Tecnicamente a França é melhor, mas é um time muito desunido. Eles se odeiam no vestiário. E isso está atrapalhando algumas questões táticas do time. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o objeto da nossa palestra, dessa conversa aqui. Mas o ponto é o seguinte: se você conseguir mentalizar isso como o Pelé fez, mas nessa realidade que eu estou te colocando, você vai ser decisivo e o Brasil vai ganhar essa Copa. Isso é um fato. Outra coisa, que aí não é minha porque eu não sou treinador. Muita gente tá falando que o Endrick tem estrela. Estrela é o cacete. O cara, ele é muito parecido com o estilo de posicionamento Ronaldo Romário. Uma bola, chega pra ele, o cara faz o gol. Então esse é um cara que se ele jogasse de titular, precisaria de dois para marcar ele, ele precisaria de sobra. Se você joga, você tá com a mente que você é um garotinho, mas as outras pessoas não sabem disso. Na cabeça delas é o Neymar presidente. Então se puser quatro caras para marcar dois, sobra a gente. O outro time ataca menos, então não tem como segurar, você entende? Então é isso que eu queria te passar, essa ideia para você analisar. E aí, se isso fizer sentido para você, a gente conversa de novo e desenvolve mais. Tá bom? Um abraço, falou, né? Boa sorte aí, vamos ser campeão. Clique, beleza. Desliguei o Zoom, gente. Acabei de desligar o Zoom com o Neymar, é uma simulação. Isso que eu falei aqui é uma mistura de neurociência e meta-treinamento, de metalinguagem, várias coisas, várias programações. Isso funciona, já funcionou com muita gente. O Muhammad Ali, ele falava: o que eu mais preciso para ser campeão é dormir cedo, é não estar em boate, é não estar em balada, é não estar aqui. Por quê? Ele dormia às 8 horas da noite e ficava mentalizando todas as lutas. Tem luta que você vê que o cara vai dar o soco, ele está desviando antes. É a neuroplasticidade, ele pensava nisso antes. Isso funcionou com o Pelé e com o Muhammad Ali. Eu acho que são. O Ayrton Senna sentava no carro parado e ficava imaginando a corrida inteira. E na chuva, ele desenvolvia oxitocina, um tesão pelo barulho da chuva. Isso funciona no esporte, gente. Eu não estou criando nada novo aqui. Eu só estou concentrando para um ponto específico, que eu acho que é tirar a pressão, o cortisol da mente do Neymar e colocar química boa na mente dele. Eu acho que ele vai render muito mais. Eu acho que se ele não se preocupar com o tempo de jogo que ele vai entrar, ele pode entrar aos 90 minutos. Ele vai fazer um drible ali, vai ter um pênalti nele, vai acontecer alguma coisa. E se a gente tiver o Neymar fazendo uma mágica por jogo, fazendo uma coisa diferente por jogo, mágica eu falo no sentido, eu sou cristão, né, gente? Mas no sentido, fazendo uma interação que os outros não conseguem fazer, gerando um pênalti, uma falta, um gol, uma assistência, o Brasil vai ser hexacampeão de futebol em 2026. E eu espero que isso aconteça. Eu me chamo Lucas Marcili e esse é o canal Restauração SA. Um bom domingo, um grande abraço. E daqui a 4 dias estaremos aí acompanhando a Copa do Mundo de Futebol e seremos campeões. Assim eu espero.